tapinha nas costas e fingir que tá tudo bem. Passar por um criminoso dentro do Congresso, um cara lá que você sabe que é o passado todo sujo, e muitas vezes precisar da assinatura do cara para poder tramitar algo. E na Câmara Municipal tem certeza que acontece a mesma coisa. Então, para quem é de verdade, cara, por mais que a gente saiba que precisa avançar nesse meio, isso é muito doloroso, cara. Isso prejudica o nosso emocional. Então, do lado pessoal, já é uma satisfação muito grande essa dobradinha com ele, porque ele é um cara de verdade. Ele não tem minhas palavras, não tem essa de falar uma coisa pelas costas e na frente se posicionar de maneira diferente. E, por outro lado, vem a questão pragmática também da atuação dos nossos mandatos, né? Porque ele não se curva aqui com as ofertas que o sistema apresenta. Eu não me curvo lá. A mesma coisa em relação a orçamento secreto, né? As emendas que o governo oferece a qualquer parlamentar que vota junto. Sou o parlamentar de Minas que mais tem voto alinhado com a oposição, com a orientação da oposição. E isso tem um preço também. Mas o mais satisfatório é poder estar alinhado com quem nos colocou lá na cadeira, né? Não decepcionar, cara. Poder sair na rua de cabeça erguida, assim, ser reconhecido positivamente, sendo político. Isso aí é impagável. Bolsonaro uma vez falou um negócio que marcou muito pra mim. Eu não lembro se foi numa entrevista ou se foi numa conversa mais próxima, mas saiu da boca dele essas palavras. Saíram da boca dele. Se os corruptos, se os políticos profissionais experimentassem o que eu sinto por alguns dias só, saindo nas ruas, tendo reconhecimento das pessoas, eles não seriam mais corruptos, eles não seriam mais integrantes de um sistema corrompido, um sistema contaminado como o sistema político nosso, só pela satisfação que a gente sente, cara, em poder fazer o bem e ser reconhecido verdadeiramente, né, por um trabalho honesto, por um trabalho de coragem, né? E a mesma coisa, retomando para a questão da parceria, né? A gente se sente muito bem podendo entregar resultados, no nosso caso hoje num papel muito mais de fiscalização, né? As pessoas às vezes não compreendem, né? Beleza, você está reclamando aí que o trânsito está pesado, mas o que você faz para o trânsito melhorar? Bom, no papel do executivo é que você tem recursos e atribuição para tal. No papel do legislativo, você colabora com a produção de leis e a fiscalização. Então, esse é o nosso papel, né? E, infelizmente, no sistema de presidencialismo de coalizão, e que no município acontece a mesma coisa, né, o executivo toma de assalto o legislativo, com emenda parlamentar, com inúmeros cargos, e o vereador, e no caso do deputado a mesma coisa, com interesses um pouco diferentes, mas no mesmo sentido. Ele vende esse seu papel de fiscalização para pensar em 4 anos, ramificar suas bases, empregar aqueles que vão multiplicar os seus votos, e aí ele vive num trabalho de fantasia, vendendo para o eleitorado que faz alguma coisa, entrega um trabalhinho social ali, que é uma migalha, entrega uma questão cultural ali, que é um show, mas o macro, ele colabora para o caos. Ele colabora, ele vai lá defender um leite em pó de R$51. Ele tem coragem de ir no microfone da Câmara e defender essa compra superfaturada. Por quê? Porque para ele vale a pena. O eleitorado dele não está tão conectado mesmo, não está vendo o que ele está fazendo lá dentro. Olha os vereadores que defenderam o leite em pó de R$51, se eles pegaram essa defesa em plenário e colocaram nas redes sociais deles. Não. Mas o governo exige que ele tem que se posicionar dessa forma, se quiser manter os cargos, manter as emendas, manter a proximidade para resolver os pequenos favores. Você encontra um monte de gente em Contagem, um mundo de gente em Contagem com exame por fazer há mais de 2 anos, com cirurgia há 3, 4 anos. Mas se essas pessoas, mas dessas pessoas, as que procuram esses vereadores que vendem o seu papel de fiscalização para o governo, eles dão um jeitinho. Eles pegam e colocam lá na frente da fila. Então por isso que quem não tem às vezes um contato, fica cada vez mais distante de ser atendido, porque acaba sendo serviço público apenas para os amigos do rei, né? Mas, retomando, por que eu estou dizendo isso tudo agora em relação à questão pragmática da parceria do nosso mandato? Lá em Brasília, eu sou membro da Comissão de Fiscalização e Controle, recentemente uma apuração na SSA, né, que é o Serviço Social Autônomo que cuida da saúde e contagem, do sistema de serviço de urgência e emergência. E por lá eu consegui uma apuração que o Mauricinho, enquanto vereador, recebe muito mais denúncias do que eu. Então, o meu mandato dá o suporte às denúncias que ele recebe em outra esfera.
E o TCU fez a apuração, levei o Maurício em Brasília também para participar dessa construção, e foi constatado diversas irregularidades, que agora está nas mãos do TCU para julgar. O corpo técnico já constatou irregularidades, o TCU vai julgar as responsabilidades. E agora invertendo, né? Eu, enquanto deputado federal, muitas vezes também recebo denúncias, ou na nossa própria observação, e a gente precisa atuar de maneira institucional dentro da cidade. O mandato federal, na maioria das vezes, ele não tem atribuição para isso. Sim. Mas eu tenho um parceiro lá que sempre que a gente precisa, coloca lá um requerimento de informação ou pauta um assunto dentro da Câmara. Vou citar de novo o Leite em Pó, porque é a questão mais recente. Se não fosse o Mauricinho, o vídeo poderia ter grande repercussão, viralizado como foi, mas dentro do poder legislativo, ele provavelmente seria ignorado, ele seria desprezado, para que fosse silenciado, mas não, ele tem condição, ele tem o espaço, ele é líder do PL dentro da Câmara, e ele repercute e traz para a pauta o assunto que e esse sim, de interesse da população. E não só mudar o nome de rua, e não só criar o dia do aparador de unha, né? Dia do aparador de unha, requerimento de tapar buraco, coisas que são obrigações e infelizmente são engodos para enganar a população. Ô, Júnior, então, pode falar. Não, até só para emendar um pouquinho sobre o Leite em Pó, o Leite em Pó não vai ficar no esquecimento. Nós vamos falar dele. Isso que eu iria perguntar o tempo que for possível. Toda terça-feira nós iremos lembrar do Leite em Pó, porque nós temos que... Quais são os próximos passos aí desse Leite em Pó agora? Veio a denúncia, até para o pessoal que está assistindo entender qual que é o processo, como que funciona esse tipo de denúncia, qual o processo a ser seguido. Eu vou deixar o Júnior explicar sobre isso, porque está na mão do Ministério Público, né? Já foi acionado o Ministério Público, ou já foi oficializada a denúncia ao Ministério Público, e o Júnior vai fazer isso também através do Brasil. Não sei se você já fez a leitura lá, terça-feira passada. Mas só para fazer uma matemática, que às vezes as pessoas que... eu não discuto política, mas tudo na vida da gente envolve política. Eu acho que nós, do PL, a gente está mais num papel assim, de educador das pessoas. Eu costumo dizer que nós já temos as pessoas de direita. Nós precisamos também convencer as pessoas que ainda continuam acreditando na esquerda, né? Porque senão a gente não vai conseguir chegar ao objetivo, que é estar ocupando esses lugares para realmente fazer a mudança que a gente deseja. Só para fazer uma matemática simples, a diferença da distorção, vamos imaginar que eles erraram na digitação, como a gente sempre fala. Imagine-se que realmente era aquilo mesmo que iria entregar, apesar que nunca chegou o quilo de leite, sempre foi 400 gramas, e a gente não tem como fiscalizar se realmente irá chegar a quantidade, né, Júnior, certa, porque no contrato está 400 gramas, mas vamos esquecer isso tudo, vamos imaginar que é 1 quilo. Aqui no Ceasa nós encontramos de R$29, diferença de R$22. Se você multiplicar isso aí para, suponhamos que aquilo que está no contrato, 120 mil, nós teríamos uma média aí de 6 mil consultas de alta complexidade, de consultas especializadas, de pessoas que às vezes as pessoas vão chegar a óbito, as pessoas vão adoecer mais, ou às vezes as pessoas não vão ter a condição de se recuperar. Por falta de um contato com o médico, né? Por falta de um contato com o médico. Essa matemática a gente faz, nós estamos falando de um contrato, porque não é fácil também, né, Júnior? Pesquisar esses contratos, entrar, né, nesses processos de licitação, de chamamento público, demanda muito tempo. Então nós estamos aí com 8 meses de mandato, mas nós já fizemos aí 3 questionamentos pesados, né, Júnior? De contratos, né, que foi... Na verdade, questionamentos já foram dezenas, né, para deixar claro que para quem está vendo, mas que repercutiram assim de maneira mais macro, já são 3, né? Já são 3 só nesses meses. 3. Que repercutiu até fora da cidade, alguns, no caso do Leite em Pó, até fora do estado. E você estava dizendo sobre... os próximos passos. Os próximos passos. Sim, o Ministério Público já foi acionado de imediato. A gente só não acionou antes. A gente estava fazendo levantamento de algumas informações. Nós fomos até lá, cara. Nós viajamos horas. O Mauricinho foi lá. Você foi 2 vezes, não foi? Fui 2 vezes, 1.400 quilômetros, 8 cidades. Pois é. O negócio não é só ir lá no portal, olhar... Opa, peraí. 400 gramas, R$51? Não. Você olha todo um contexto jurídico daquilo. Você olha os contratos passados. Porque essa questão deles dizerem que se refere àquilo...
eu me esforcei para enxergar assim, cara. Quando a gente tava fazendo a apuração, eu me esforcei para enxergar assim, mas quando você vai ver os contratos passados, todos os contratos passados do leite em pó tem a unidade de quilo mencionada. Vem esse contrato, não tem. Só tem a menção a 400 gramas. Então, o fornecedor não é obrigado a entregar quilo, 120 mil unidades de quilo com aquele contrato ali. O que eu usei para jornalista lá no Tempo, né? Como exemplo, você imagina comprar um terreno, um lote ou uma fazenda, que seja, e no contrato não ter o tamanho dela? Que sentido faz isso? Ah, não, mas lá no cartório tem e tal. Não, mas o contrato, isso é um elemento obrigatório do contrato. E a lei de licitações deixa isso muito claro. Eu não sou cético com tudo, não. Ah, pode ter um mero erro? Acho que tem uma possibilidade. É uma incrível coincidência deixar logo esse erro, né? Mas, como o Mauricinho falou, ainda que seja só um erro formal, na digitação ali, apagou sem querer o quilo e deixou 400 gramas, pelo menos eles tinham, então, que virar público e pedir desculpas, cara. Reconhece esse erro, mas não. Aí tentaram inverter dizendo que era fake news, nos enviaram notificações extrajudiciais, uma notificação extrajudicial, e lá na Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara eu também apresentei o requerimento. Isso se trata de um recurso da Educação, do governo federal. Então, o TCU, Tribunal de Contas da União, também tem a atribuição de fiscalizar esse contrato do leite em pó. Então, a gente apresentou lá, assim como foi da SSA, a gente tem convicção que vai ser aberta uma apuração profunda e vão apontar outras irregularidades. Há várias outras coisas, cara, que a gente... Não é que a gente não quis falar, mas é que as pessoas às vezes não vão dar tanto valor, mas há várias informações de bastidor ali, inclusive uma coisa que eu não sei se eu deixei claro para você. No processo de chamamento público apareceram três cooperativas. A que venceu e outras duas tem quadro societário semelhante. Mesma pessoa que integra aqui. Isso é ilegalidade, isso é um vício que prejudica o chamamento público, sabe? Tem várias outras coisas. O Mauricinho bateu muito nessa tecla também, que esse chamamento público com esse recurso do FNDE precisa ser da agricultura familiar. Mas a estrutura lá não tem capacidade para produzir 120 mil... Na verdade, não produz o leite em pó, né? Não produz o leite em pó. Então, o que acontece? Tudo indica, tem vários indícios nesse sentido, que, na verdade, eles usam o CNPJ da cooperativa, mas que a produção é industrializada. É da empresa Copa Real, inclusive. Salvo engano, o nome da pessoa jurídica aí todo mundo ganha. Aí deixa... Mas 8 ou 9 cidades que você fez essa... Eu fui em 8 cidades. 8 cidades. Para tentar levantar e fui fazer matemática, foram 10 milhões de litros de leite que precisava para produzir. Nós fizemos o cálculo, cara. Para fazer 120 mil quilos de leite em pó, se for quilo, são 10 milhões de litros. Aí eu cheguei lá na estrutura, se eu não me engano, eles têm lá 1.000 associados, né, na região. Aí eu fiquei imaginando É menos de 1.000, não lembro qual. Tá, mas imagina-se que 500 currais na região, é muita coisa para mandar o leite para aquela associação. Aí quando eu cheguei lá, eu vi um tanquinho de leite desmaiado, entendeu? Uma estrutura pequena, e só tinha uns fardos lá de comida, de ração para gado. Eu falei, cara, aqui já tem treta, já tá errado. Aí depois eu fui viajar para entender aonde que estava produzindo esse leite em pó. Cara, é mais de 100 quilômetros, quase 200 quilômetros de onde nós estávamos. Aí você fala assim, mas quem ganhou o chamamento público é uma associação. Se a associação não produz o leite em pó, não tem a quantidade de leite, cara, estão usando o CNPJ dessa associação para o chamamento público, já está errado. Aí depois a distorção do preço. Você está entendendo? Imagina-se que nós ficaríamos tranquilos, né, João? Imagina-se que ali todo mundo tem uma vaquinha, tira o leite, contribui, manda para esse tanque, e esse tanque manda para o laticínio produz leite em pó. Até aí está ótimo, todo mundo está ganhando. Mas se fosse um preço justo, um preço de mercado. E se entregasse realmente o pacote de 1 quilo, mas entrega de 400 gramas, e no contrato está 400 gramas. Então, cara, nós não somos trouxa, né? Nós não somos bobos, né? A gente faz um trabalho sério, o jurídico do Júnior, junto com o meu jurídico, e eu falei isso lá na Câmara, você acha que eu vou colocar meu CPF, cara, 55 anos de idade, para fazer um questionamento que a gente não tiver certeza?
cara, vai sentar na graxa mesmo e vai responder. É o que chama e a ideia atenção na Câmara agora é tirar o pé, tanto é que se eu chamar eles para embate de leite em pó lá, ninguém toma leite, só toma água. Porque viu que é rabo de foguete. No primeiro momento eles fazem a defesa. Sabe o que é mula de cangaia? Tem alguns lá, com todo respeito, é mula de cangaia, só carrega o fardo do peso, cara. O fardo do peso é para manter o mandato deles, os cargos de indicação, os recursos que a prefeitura dão, as consultas especializadas, que o nome deles são atendidos na frente, então eles carregam um peso muito grande. Uma hora que chega lá, que descarrega o peso, e fala assim, caramba, na viagem de volta agora eu vou tomar muita pedrada. E é verdade. Então, assim, muitos já tiraram o pé. Então, assim, a do leite em pó é algo assustador. Era isso aí que eu ia falar, porque a forma como vocês buscaram essa informação, que isso aí é uma estrutura de fiscalização, mas é um processo investigativo primeiro, né? Todo um processo de busca ali que existe diligências, e a gente não está acostumado a ver parlamentar saindo de seus gabinetes, né, para poder realizar esse tipo de trabalho. Se for olhar dentro do que a gente vê na esfera política, a ação de vocês é uma ação meio que precursora, é uma exceção dentro do cenário político. Que era para ser a regra. Exatamente. E Alan, outra situação também, que nós nos preparamos muito, que nós não somos burros, né? Nós não somos analfabetos, não vem com questionamento sobre imposto, não vem com questionamento de transporte. Se você me falar aqui qual a quantidade, eu já calculei quantas carretas seriam necessárias para esses 120 mil quilos, entendeu? Seria 4 carretas bitrem, aí seria uma média de 40 mil de transporte, mas se você dividisse isso por semana, seria um caminhão truco, entendeu? Que cobraria ali 10, 15 mil reais para fazer o frete de 350 quilômetros. Aí nós calculamos as outras cidades que receberam leite a 41, que tem a mesma distância do Laticínio até Belo Horizonte. Então, assim, cara, se eu tiver de sentar para qualquer promotor, desembargador público, para GAECO, eu vou explicar para ele a dinâmica do QIME. Eu vou falar com ele que está errado. Não tem nada que vá nos convencer que o leite em pó está certo. E vocês acham que o desenrolar agora, né, quando o Ministério Público ele realmente for analisar todo esse trabalho e junto, né, o TCU, vocês acreditam que possa haver realmente aí um resultado positivo quanto a isso e possa ser de fato penalizado os verdadeiros culpados, ou acredito que isso possa vir ter um conchavo ali, sair uma marmelada, uma pizza? Eu vou ser objetivo aqui só para falar primeiro que o Júnior, eu não espero nada de órgãos que têm a responsabilidade e a prerrogativa de fiscalizar. Sim. Na verdade, a gente precisa ganhar tempo para que o poço não seque. Então, que de agora para frente eles vão ter mais cuidado e mais zelo antes de fazer essas contratações. Isso aí já me conforta um pouco. Eu não espero nada do... Isso aí. A maior vitória, a melhor consequência dessa ação é o que o Maurício acabou de dizer. Eles saberem que o tempo de fazer coisa errada, às escondidas, sem ninguém com prerrogativa para tal fiscalizar, acabou. Não tem mais eles não têm mais essa certeza que vão fazer coisa errada e vai ficar às escondidas. Então, vai acontecer duas coisas. Eles vão ter que diminuir muito a dimensão da sacanagem e vão ter que ser mais cautelosos, sabe? Em relação à denúncia do Ministério Público, vai depender de qual promotor que vai cair o processo. É igual na polícia, cara. Sim, uma guarnição vai atender uma ocorrência do jeito, o outro vai atender de outro. Sim. Uma vai, olhando a hora para ir embora, vai ser mais simples. A outra vai querer ir até as últimas consequências, cara, para fazer um trabalho direito, né? Recentemente, eu apresentei uma denúncia também relacionada à contagem, que a gente mostrou que tem uma associação lá que no processo de contratação de serviço da associação, e por que associação, Ministério Público? Porque a associação está recebendo muita grana da prefeitura. E aí a gente mostrou para o Ministério Público que no processo de contratação dessa associação, 3 orçamentos vêm do mesmo endereço, da mesma casa, cara. Só muda o CPF que está prestando o serviço. Falei isso. 3 CPFs diferentes, mas do mesmo endereço, cara. Aí, isso é um vício de concorrência, sim, lógico. Sim. Total. O promotor que analisou entendeu que não, que tá tudo bem.
Aí nós fizemos outro ofício perguntando, então tá tudo bem, assim, seus mesmos concorrentes, ser irmão, ser tio, ser pai, mesmo endereço e tudo. Vamos ver o que eles vão responder. A gente sabe que, infelizmente, cara, tem bons e maus profissionais em todos os lugares. Só que o prejuízo do povo, né? Uma função de justiça, uma função de Estado, né? Seja ela qual for, as consequências negativas para o povo são muito maiores, né? Quando a pessoa não quer fazer direito. Eu imagino como deve estar o clima lá na Câmara de Vereadores, porque eu vi até um vídeo seu, um discurso, falando que eles não estavam acostumados a serem fiscalizados. E realmente, antes de 2018, não sabíamos qual que era o papel do vereador. Para nós, vereadores entregar a cesta básica. Construíam ruas, asfaltavam as ruas, entregavam escolas, e esse não é o papel do vereador. E ninguém sabia que o papel do vereador era o papel de fiscalizador, além de legislador. Então eu imagino como que o governo deva estar agora, aquilo que o Júnior falou. Agora eles vão estar bem mais cautelosos para tomar qualquer decisão, porque agora eles têm fiscalização. Para quem mora ali em Contagem, não sei se tem ainda. Deixa eu fazer um comentário sobre o que você disse. Pode. Essa semana, cara, no aeroporto, um deputado do PT, que recebeu o nosso vídeo, depois te falo qual, falou comigo que vocês estão pegando pesado com a mulher lá, hein? Com a nossa mulher lá e tal. Eu falei, cara, a gente não tá pegando pesado, eles só não estavam acostumados. Palavras dele, tá? Lá não tinha oposição. Verdade. Palavra dele. Então, assim, até eles reconhecem que a situação mudou completamente de cenário. E tendo oposição, cara, isso é princípio da democracia mesmo, faz parte. E eles têm que aceitar isso. Olha, se algum dia eu fiz algum ataque à prefeita do PT, qualquer coisa pessoal, qualquer crítica, ou familiar, eu sei de problemas graves de familiar dela, bem próximo e tudo. Algum dia eu falei isso, algum dia eu usei microfone de qualquer lugar, ou minha rede social. Não. Então, assim, eu não tenho por que ir pro confronto pessoal, eu não tenho que ir pra uma guerra baixa. Ela deu declarações que essa guerra do leite em pó é baixa. Mas aí volto na situação. Só não estavam acostumados. E qualquer atividade que não se curve ao que o executivo quer, porque tem muita força, para eles não faz parte do jogo.